Aleluia! Hoje é 11 de março, Isaías 1 diz: se tu quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se a boca de Deus disse, então se cumprirá. Ele está dizendo que aquele que não ouvir, que não obedecer à voz do Senhor, será devorado à espada, não terá nem bênção nem milagre. Mas ele também está dizendo, se você ouvir a voz do Senhor, obedecer, guardar tudo que Deus te manda, vai vir todo tipo de provisão e milagres para a sua vida. Todos nós não queremos ser abençoados, querido. Só basta isso, obedecer. Davi obedeceu, foi tirado de pastor de ovelha e se tornou rei de Israel. Meu Deus do céu. Eliseu obedeceu, foi tirado de lavrar a terra e se tornou um grande profeta do Senhor. Obedeça, porque Deus tem milagres tremendos para a sua vida. Se você vê todos os homens da Bíblia que ouviram a voz do Senhor e obedeceram, tiveram prova, tiveram luta, tiveram batalhas, mas prevaleceu as promessas de Deus na vida desses homens. Lembra de José? Os sonhos que Deus deu para José, era a voz de Deus dizendo para José: eu vou te prosperar, eu vou te fazer grande, eu vou te fazer crescer. Veio a perseguição dos irmãos, veio o levante da família, foi vendido como escravo, foi jogado na prisão, mas o que prevaleceu foi ouvir a voz do Senhor, e Deus fez o quê? Ele comeu, ele possuiu, ele adquiriu, ele teve o melhor dessa terra. Foi o segundo maior líder do Egito. Como é que Deus não quer cumprir promessas na sua vida, querido? É só você guardar no teu coração os sonhos que Deus tem te dado. Mantenha a fidelidade, obedeça e Deus te abençoará. Uma coisa, queridos, é de se considerar. Você não vai ver lugar nenhum da Bíblia José na prática do pecado, vivendo numa vida errada, dissoluta, praticando o que era abominável ao Senhor. Tenho certeza disso. A mente dele estava focada numa coisa. Deus disse que é para fazer assim, 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 porque coisas grandes vão acontecer. Você não vê José se defendendo, batendo boca com ninguém, tentando se justificar. Ele apenas guardava no coração o obedecer à voz do Senhor. E ele guardou de tal maneira que todo milagre que veio para a vida dele, como se costuma dizer, como governador do Egito, que trouxe livramento até para quem perseguiu ele, livramento, provisão e milagre até para quem se levantou contra ele, os próprios irmãos. Olha o que Deus está te dizendo, que Deus vai te prover, Deus vai te abençoar e depois você vai socorrer até mesmo quem se levantou contra ti um dia. Obedeça só. O que diremos de Davi, que aprendeu um princípio, que era adorar a Deus? E Davi não precisava de um altar para adorar, para buscar, para se entregar, para se render a Deus. Ele não precisava de um microfone, ele não precisava de um título, ele não precisava de uma plateia para adorar, para se render diante do Senhor. Ele não precisava disso. Ele estava no meio do campo. O primeiro ministério de Davi foram as ovelhas. Eram as ovelhas que adoravam a Deus com Davi. Ele dedilhava sua harpa e apresentava louvores para o Senhor. Será que tinha passado na cabeça de Davi que um dia ele seria rei de Israel? E segundo alguns estudiosos dizem que não haveria probabilidade dele ser rei de Israel. Mas quando Deus quer fazer, não há improbabilidade, não há impossível, não há dificuldade, porque Deus exalta quem Ele quer exaltar e faz milagre na vida desse. E eu tenho plena certeza que esses grandes homens da Bíblia, chamados de heróis da fé, que abriram mão de tanta coisa que poderiam ter na vida, para pregar o Evangelho, para servir a Deus, para ser um instrumento de libertação, de salvação, de cura, de transformação de vidas, eles escolheram a parte mais excelente. Querido, eu tenho formações na minha vida de cozinheiro, de tanta coisa, mas eu também abri mão de muitas coisas somente para servir a Deus. Eu não estou preocupado com riqueza, com bem, com status, não. O meu desejo é sempre ganhar vidas, é levar pessoas a serem transformadas, como eu e minha esposa fomos. Saímos do tráfico, do roubo, da marginalidade, a minha esposa do lesbianismo, a minha esposa da Umbanda, eu do candomblé, eu do homossexualismo, para servir o Deus de toda a glória, com excelência. Nós escolhemos a melhor parte. Ô glória!
Por outro lado, você vai ver aqueles homens que não tiveram esses grandes milagres de provisão, de dinheiro, de promessas, mas receberam a maior promessa de todas. A coisa é excelente, sabe de quê? De serem pregadores do Evangelho. Pedro largou a empresa que tinha de pesca. Paulo abriu mão de título, de cargo, de dinheiro, de posição social para servir ao Senhor. A tal ponto de Paulo dizer, tudo que eu tenho eu considero como esterco para ganhar a Cristo. Pedro e João se acharam dignos de sofrer por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então quem busca a Deus, quem obedece, quem serve ao Senhor, recebe do Senhor todo tipo de milagre, segundo o que Deus tem para cada um. Recebe todo tipo de provisão, de livramento, de unção, de glória, de poder para marcar outras vidas. A roupa de Paulo curava, a sombra de Pedro curava. Você quer uma coisa tremenda maior do que essa?